Senhor Presidente, senhores deputados, Dr. Paulo Passo, bem-vindo a esta comissão. Muito obrigado pela sua presença. De facto, o Partido Chega requereu aqui a sua presença, isso foi viabilizado por todos os outros grupos parlamentares, porque diagnosticamos uma gestão danosa no INEM. E essa gestão danosa do INEM tem consequências no apoio à emergência médica em Portugal. Acabámos de ouvir aqui nesta comissão o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que nos traçou um cenário bastante negro e tem em comum com a sua associação também pedir a demissão do Conselho Diretivo do INEM. Só para ilustrar brevemente com exemplos práticos, em Setúbal um pai viu uma filha morrer-lhe nos braços depois de 1h30 da primeira chamada para o 112 e depois de 9 chamadas para o 112 e falsas promessas de que a ambulância estava a chegar. A VMER já tinha saído do Hospital de São Bernardo, era o que diziam, mas era mentira. O próprio sindicato que ouvimos aqui há pouco disse também num comunicado de imprensa, a dia 2 de março, que há ambulâncias que percorrem 80 km para chegarem a uma ocorrência. Dizem que tem sido recorrente as ambulâncias da Zona Norte irem do Concelho de Lisboa irem para a margem sul por inexistência de meios. Justificam esta situação com uma escassez de técnicos do INEM e uma desadequação dos fluxos de triagem, nomeadamente no CODU, no Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Gostava que comentasse estes casos ou outros que acho por bem. A Associação tem eminentemente um papel científico no acompanhamento dos seus associados e também gostaria que a sua abordagem aqui a esta Comissão fosse nessa explicação. A Associação Nacional também verifica que a carreira não é atrativa, que existe um socorro de má qualidade, que o INEM se vem afundando há vários anos, isto são tudo palavras de comunicados da sua própria associação, e propõe resolver o problema, a associação, a implementação das ciências paramédicas em Portugal, como também provedores dos SMEs, ou seja, dos técnicos de emergência médica, dos serviços de emergência médica, incluindo também os técnicos que já desempenham essas funções. Nós também achamos que não podemos continuar com carreiras fragmentadas e com formação de má qualidade. A implementação das ciências paramédicas poderia ser uma saída que é implementada, aliás, à semelhança de muitos outros países desenvolvidos por esse mundo fora, tanto na Europa como na América do Norte, países com os quais temos uma grande afinidade cultural. Gostava que nos explicasse essa vossa visão sobre esta assistência em emergência médica. Finalmente, a sua associação recentemente solicitou ao Parlamento, através do comunicado, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito às responsabilidades do INEM. Nós não acompanhamos esse pedido porque, malogradamente, todas as comissões parlamentares de inquérito que já apresentámos nesta legislatura foram chumbadas e, portanto, esta seria também, apresentámos uma comissão parlamentar de inquérito ao excesso de mortalidade, que, aliás, achamos que está intimamente ligada com a falta de socorro em Portugal. Ontem mesmo saiu uma notícia na TVI dizendo que o INEM transporta mais de 120 pessoas com infarto do miocárdio do que em números comparativos antes da pré-pandemia. Mas, passando isso à frente, gostava que nos justificasse também esse seu pedido de uma comissão parlamentar de inquérito às responsabilidades do INEM e porque é que pensa que, de facto, a má gestão do INEM é tão gravosa que requeriria uma comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Paulo Passo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos que nos preocupam, Sr. Paulo Passo, que nos preocupam ainda mais. Fez aqui uma ponte com o Gold Standard internacional e da situação dos cuidados de emergência médica nos países desenvolvidos ocidentais, que seriam aqueles em que nós nos devíamos basear. Fez também um apanhado com a existência dos paramédicos e com os paramédicos avançados. Fez também um apanhado da evolução científica que tem existido ao todo o mundo, facilitando a utilização de fármacos, tanto na reanimação como na estabilização das vítimas e dos pacientes em cuidados de emergência médica, dando-nos a triste notícia, mas que nós já sabíamos que isso
continua a ser vedado aos técnicos de emergência pré-hospitalar e aos bombeiros, não podendo utilizar uma coisa tão simples como uma caneta de epinefrina, que é uma coisa que para qualquer criança consegue administrar esse tipo de dispositivo médico. Falou-nos também na Golden Hour, mas além da Golden Hour eu gostava que nos explicasse também sobre o Gold Standard dos 7 minutos em contexto urbano e dos 14 minutos em contexto rural, como sendo o que é internacionalmente admitido para chegar o socorro a uma vítima após uma chamada de emergência. Em Portugal, nós sabemos que esses 7 minutos em contexto urbano e 14 minutos em contexto rural são altamente ultrapassados. Está normalizado o facto de que as pessoas sabem que vão ter que esperar 1 hora ou mais de 1 hora por uma ambulância. E gostava que também, só para deixar uma última pergunta, Sr. Presidente, recentemente, num comunicado de imprensa, a vossa associação disse o seguinte, vou citar: os serviços médicos de emergência não se compadecem com corporativismos e agendas pessoais. Gostava que pudesse indicar qual é o corporativismo a que se refere e qual é a agenda pessoal e de quem. Muito obrigado.